Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro, porque toda segunda-feira cedinho tem podcast novo publicado nas plataformas por aí, as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Se você estiver ouvindo a gente no YouTube, também seja muito bem-vindo, porque também a gente está publicando agora os podcasts em vídeo. E aí eu já deixo a dica para você seguir o RH para você lá no YouTube ou seguir o podcast aí no tocador de sua preferência, assim a gente aparece na sua página inicial sempre que tem episódio novo publicado. Além disso, quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, como eu falei, e óbvio, tem o nosso grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias, trocando insights todos os dias por lá. Fica a dica para você também fazer parte da nossa comunidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, porque a gente tem pesquisa embasando isso, que mostra que os RHs hoje estão muito valorizados. Os salários do RH aumentaram bastante ao longo dos últimos anos. É claro que isso varia de acordo com diversas variáveis, diversos aspectos, mas é óbvio que a gente percebe que as empresas têm dado cada vez mais importância para a área de gestão de pessoas. E aí a gente vai entender por que isso está acontecendo, né? Entender, de fato, radiografar o momento, e a gente pode até tentar projetar como vai ser a área de RH para os próximos anos no que tange a valorização desse profissional. E quem vai guiar a gente por essa jornada é o Sérgio Margosian, sócio da Page Group, a quem eu agradeço pela participação, viu, Sérgio? Eu que agradeço, Dani. Um prazer e um privilégio estar com vocês, com você, Dani e Gabi. E estou à disposição para esse bate-papo. Tenho certeza que será muito produtivo. Com certeza, maravilha. O privilégio é todo nosso, viu, Sérgio? E quem participa comigo também é a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo certo? Tudo bem, Dan? Obrigada pelo convite. Super prazer, Sérgio. Bom, o passe do RH está valorizado, galera. Já falamos, o fato é que os salários do RH têm subido ou subiram ao longo dos últimos anos acima da inflação, quer dizer, há um ganho real aí, há uma valorização muito tangível do trabalho do profissional de RH, aquele trabalho estratégico e tudo mais, principalmente cargos de liderança. E aí eu quero começar a nossa conversa perguntando para o Sérgio e pedindo para ele fazer uma radiografia, para a gente começar a construir esse mosaico. Como é que você tem visto este tema especificamente, Sérgio? Qual é a sua percepção em relação a isso? O que é um pré e um pós-pandemia em relação a esse tema? Dá para a gente um cenário, para a gente começar contextualizando mesmo. Maravilha, Dani. E Dani, você realmente tem razão e esse cenário, essa dinâmica, ela vem evoluindo exatamente como você trouxe. Momento de pandemia, a gente viveu, obviamente, uma crise muito forte, pensando, lógico, a área da saúde, mas uma crise mental, né? Então, foi um momento onde era tudo novo para todo mundo. As pessoas, o líder que já tinha 5, 10, 15, 30 anos de experiência como liderança, ele passou a ter zero. Porque depois de repente, a gente passou a ter uma comunicação por vídeo, a gente não tinha mais a interação presencial olho no olho, o que é muito importante, né? Vamos falar do brasileiro, a gente pode falar isso também do latino, não precisamos entrar em outras regiões, mas vamos falar do Brasil, né? A importância que a gente coloca na interação presencial olho no olho é muito forte. Então, de uma hora para outra, é muito grande. De uma hora para outra, a gente perdeu muitas coisas com a pandemia. A questão mental, ela passou a ser um assunto muito mais sério do que sempre foi, né? Na verdade, sempre foi sério, mas aí começou a ter uma grande discussão em torno da saúde mental das pessoas. Então, no momento onde a gente perdeu experiência em muitos aspectos, a gente foi buscar essa experiência no RH, que também não tinha essa experiência. Ninguém tinha, era novidade para todo mundo. Mas aí, Dani, eu vejo que o RH
ele abraçou essa causa, né, e esse momento de um jeito muito forte. Então foi uma oportunidade que o RH teve, um prato cheio para o RH que o RH teve, estudou muito, pesquisou, foi um momento de muita troca, né, interna e externa, interna que eu digo na empresa, externa com os pares, com os especialistas. Então, definitivamente, foi um momento de muito crescimento dentro da área de recursos humanos, onde muitos profissionais realmente se desenvolveram e se destacaram. Perfeito. Deixa eu convidar a Gabi para esse bate-papo para ela também fazer pergunta para o Sérgio, Gabi. Obrigada, Dan. Sérgio, era exatamente nessa linha que seria a minha pergunta. Eu estava vendo o estudo de vocês, né? Essa pesquisa que foi bem abrangente, e o estudo procurou entender como os profissionais aí de diversos segmentos enxergavam sua própria carreira, a posição em relação ao empregador, no seu desenvolvimento profissional e outros fatores, né? Que completam essa remuneração. E aí eu queria te perguntar em relação ao RH, qual o balanço que vocês fazem nesse sentido? Como o RH enxergou a sua própria carreira e diante da pandemia, né? Você percebe que o RH viu essa importância, né, esse protagonismo durante a pandemia, e esse protagonismo tende a seguir, né, foi valorizado pela importância dele, que sempre teve, mas todo esse contexto que você deu aumentou ainda mais, né? Então eu queria entender como que o RH enxerga a própria carreira, ainda mais com essas mudanças todas. Gabi, excelente ponto e análise também prévia. Eu concordo com as suas colocações. E eu acho que sim, né, o RH vem numa linha de ganho, de crescimento, de maturidade, mas principalmente de entendimento do business. Né? Então, algo que as empresas elas cobram muito do RH é o quanto que o RH realmente é parceiro de negócio. Né? Esse é um conceito que ele foi criado antes do ano de 2000, né, conceito do business partner, e que a gente no Brasil vem brigando muito para encontrar profissionais que realmente entendem do negócio. Né. Quando eu vou conduzir uma posição de head de recursos humanos, a minha conversa com o CEO e com o conselho, ela é definitivamente em cima disso. A gente entra em questões técnicas, mas a conversa com o RH, com o executivo de RH, ela é uma conversa de negócio. Ela, muitas vezes, ela não é uma conversa sobre RH. É que, na verdade, RH é negócio. Mas É são negócio, exatamente. as pessoas no negócio. Né? Então, o que eu vejo é que, sim, o RH ele ganhou maturidade, em muitas empresas ele acabou sendo core, ele foi linha de frente em muitas empresas. E muitos profissionais, eles agarraram essa oportunidade. As conversas que eu tive durante o início da pandemia, assim como, poxa, em todas as áreas, todos nós, nas nossas famílias, né, era lógico uma conversa, vamos tirar a questão da saúde, né, que terrível, foi terrível e continua sendo terrível. Né? Vamos falar mais de oportunidades, de desenvolvimento, de treinamento e de evolução como profissional. Mas a conversa que eu tinha com a RH no começo da pandemia era todo mundo com muito receio. Né? Pô, Sérgio, mas como é que vai ser o home office? Até quando? E como é que eu vou fazer gestão das pessoas? Como é que eu vou criar plano de sucessão? Como que eu vou fazer calibração de pessoas? Né? Que people, que position? Enfim, era realmente uma conversa onde todo mundo tinha muito medo, muitas dúvidas. Né? Hoje, quando a gente fala do trabalho remoto, ele hoje é parte de solução, é uma ferramenta que hoje eu estou falando já eu como RH, né, eu tenho, e o que eu consigo tirar de proveito disso. Né? Então, sim, o RH abraçou esse momento de uma forma muito interessante. Né? Porque realmente, eu acredito, foi o momento do RH. Esses 2 anos de pandemia, onde a gente fala de saúde mental, de equilíbrio, né? O trabalho em casa, ele facilita muitas coisas, mas se a gente não se controlar, também pode gerar o inverso, né? Porque eu não tenho hora para parar, porque eu não tenho hora para almoçar, porque a minha agenda ela fica 100% voltada ao trabalho dentro de casa. Né? Mas hoje eu acho que a gente consegue, tenho certeza, a gente consegue enxergar muito mais como oportunidade e sim, fazendo os ajustes necessários, né, no que a gente precisa. Acho que de fato, né, a pandemia e esses últimos 2 anos trouxeram o RH para o centro da estratégia das organizações quer dizer, muitas já tinham a gestão de pessoas
no seu core. E quem não tinha, trouxe, né, Sérgio? Acho que é um pouco por aí. E quando você fala do trabalho remoto, lá no começo houve um estranhamento, houve uma dificuldade óbvia de fazer a coisa acontecer, mas hoje isso é ferramenta de atração, de retenção, quer dizer, tem muito talento que quer trabalhar à distância e tudo mais, e o RH precisa entender isso, né? Até que ponto isso é benéfico para a empresa, até que ponto é hora de voltar para o presencial ou adotar o híbrido, quer dizer, tudo isso eu acho que compõe esse mosaico que a gente está montando juntos aqui. Agora eu queria aproveitar para te perguntar sobre qual é o estado atual dos RHs com quem você conversa, Sérgio. Está sendo fácil, de fato, preencher as posições que vocês têm, por exemplo? O RH está preparado, está à altura das exigências das organizações? Quer dizer, a gente, sei lá, 10 anos atrás, a gente falava muito de apagão de talentos, quer dizer, a gente não tem gente preparada para ocupar tais posições e tal, e liderança era, sem dúvida, uma posição de crise, assim, a gente não tem líderes e tudo mais. Claro que a crise, a pandemia e tudo mais acaba enchendo o mercado de profissionais super bem qualificados, porque a economia, claro, a gente teve uma economia já vinha de uma economia claudicante, a pandemia traz novos desafios e tudo mais, mas eu queria entender se existe hoje oferta no mercado brasileiro de profissionais de RH altamente qualificados, que entendem do negócio, quer dizer, tudo isso. Como é que você tem percebido isso? E aí, se a gente tem gaps aí, como é que a gente pode preencher também? Perfeito. Dani, essa é a pergunta do milhão, né? O que eu vejo? Então, sim, a gente vive um momento, obviamente, muito diferente, né, dos anos anteriores. No momento de volta de crise, passa a ser um momento de candidato, ou seja, o candidato ele Sim. tem muito mais opções do que, obviamente, ele tinha no momento de crise. Então, eu vejo que sim, hoje a gente vive um momento de candidato. Né? O candidato ele tem muitas oportunidades. O que eu acredito, Dani, que é um grande desafio, sempre foi e continua sendo, né, um grande desafio com relação à cultura. Então, sim, lógico, a gente tem uma dinâmica para encontrar o profissional no lugar certo, né, na empresa certa. Esse passa a ser, e na verdade esse sempre foi o maior desafio da área de recrutamento e seleção. As empresas, elas, assim como o RH evoluiu, as empresas também evoluíram com relação à exigência para o RH. Então passou a ser muito mais complexo fechar a posição. Ou seja, num mercado onde o cliente está mais exigente, o negócio está mais exigente, o CEO e o conselho, eles esperam do RH algo muito maior do que eles esperavam há 5, 10 anos. Né? Então, definitivamente, passa a ser realmente complexo fechar uma posição. Agora, é a tampa da panela. Né? A gente, sim, precisa encontrar dentro daquela cultura o melhor profissional. Então, na nossa avaliação, e acho que isso funciona para muitas outras avaliações quando a gente fala de pessoas, não tem melhor ou pior. Não tem um melhor candidato ou o pior candidato. Né? O que tem realmente é o perfil ideal para aquela cultura. Né? Eu também poderia responder parte da sua pergunta falando de segmento. Porque a gente tem, o Brasil, poxa, é um país continental, a gente tem muitas empresas. São muitas empresas familiares, são muitas empresas multinacionais, diversos segmentos, né, dentro do nosso país. Né, tem de tudo. Então também a gente encontra diferenças dentro desses segmentos, maturidade de RH diferentes dentro desses segmentos. O que eu vejo que, até respondendo à sua última colocação, Dani, o que eu vejo que é muito importante, o profissional, ele ter consciência da onde que ele está, do mercado que ele está, qual é o próximo passo dele, e ele ter uma autoanálise muito forte para ele realmente se preparar para o próximo passo dele. Né? Então, lógico, a gente consegue encontrar quais são as principais competências pós-pandemia, podemos falar de tudo isso. Né? Falando um pouco mais de cultura das empresas, com o trabalho remoto, a gente passa a ter, obviamente, uma cultura de performance muito mais forte do que antes, porque não importa onde você está, né? Se você está
praia, se você está aqui na empresa, na sua casa, o que importa é o resultado. E isso é cultura de performance, né? Eu acho que essa é uma das principais mudanças que a gente fala quando a gente fala de cultura, né? Mas o profissional de RH é muito importante. Como ele avalia a carreira das pessoas, ele fala de plano de desenvolvimento de outras pessoas a todo momento, ele precisa ter a maturidade, a tranquilidade, o tempo, principalmente, de parar, fazer a autoavaliação e ele desenhar a própria carreira, porque ele é a melhor pessoa para fazer isso, né? Lógico, quando a gente fala do outro, algumas vezes é mais fácil do que falar da gente, mas ele parar para entender quais são os gaps que ele tem dentro do próximo passo dele, do cenário que ele vive, é muito importante. Gabi? Sérgio, eu estava dando uma olhadinha na pesquisa também e eu queria abordar com você que eu estava vendo que dentro do segmento, né, macro de RH, alguns cargos tiveram maiores aumentos salariais, né? Então eu vi, por exemplo, que expatriados teve um aumento de 81%, seguido de remuneração e benefícios com 61%. Então eu queria que a gente batesse um papo sobre esses segmentos, assim, fiquei até surpresa com essa questão de expatriados, queria um panorama seu, seguido, né, de próprio remuneração e benefícios, que acho que benefício a gente falou muito durante esse tempo. Teve uma repaginação absurda, né, do que os colaboradores enxergam como necessidade, o que eles valorizam mais. As empresas, dentro dessas todas milhares de adaptações, tiveram que entender como oferecer até a própria mudança para o home office, né, uma mudança como essa muda a questão de benefício também, né, então o que oferecer, o que eu ofereço para um, não necessariamente importa para o outro, a gente tem que personalizar, mas qual é o limite da personalização? Eu acho, né, que esse segmento de benefício teve muito desafios, ainda tem, mas eu queria ouvir de você um pouquinho sobre essas áreas que tiveram maiores aumentos salariais, expatriados e remuneração em benefícios. Muito bom. Gabi, com relação a expatriados, eu acho que as fronteiras elas reduziram, né? Então a gente fala de um aumento de troca de culturas, né? Então o profissional que hoje trabalha no Brasil, ele vai para fora, tem gente que está fora que vem para cá, num formato também remoto, né? Então todo esse contexto que a gente vem aprendendo e evoluindo, né, faz com que a área ganhe presença. Agora, especificamente a área de expatriados, é uma área que vem evoluindo no Brasil, né? Não é toda empresa, obviamente multinacional, que já tem uma área de expatriados, né, de expatriação. Então, muitas vezes, é um profissional que tem uma outra função e ele agrega, né, essa área com ele. Então, por isso, o ganho de atuação, né, de atividade dessa cadeira. Remuneração e benefícios é uma área que, durante muito tempo, ela vem e durante muito tempo ela está em alta, né? O que eu digo com relação à área de remuneração e benefícios? O racional e a metodologia de trabalho, normalmente de um profissional de remuneração e benefícios, ele é um pouco diferente da maior parte dos profissionais de RH. Normalmente é um profissional analítico, normalmente ele precisa fazer análise de mercado, ele vai estudar competidores, ele vai estudar internamente o que está acontecendo, vai fazer análise, vai falar com finanças, vai falar com negócio. Então é uma área que sempre teve muita oportunidade de ter uma entrega mais analítica, de falar com outras áreas clientes dentro da empresa, então com uma forte exposição e, consequentemente, de entender cada vez mais, né, do negócio. Agora, lógico, a gente está olhando duas áreas específicas que tiveram, né, aumentos que chamam a atenção. Agora, todas as outras áreas, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, área de recrutamento e seleção, área de business partner, todas essas áreas, poxa, vem tendo crescimento muito forte, fantástico. Agora, também são áreas que, poxa, a área de recrutamento e seleção, na época de pandemia, tudo bem, a gente tivemos 6 meses de redução, mas sempre esteve em alta, né? O business partner, que é uma função extremamente complexa, realmente antes da pandemia também estou falando, lógico, quem conhece do mercado, conhece do business, sempre foi bem remunerado, né? Lógico, agora a gente encontra algumas mudanças, mas eu acho que o RH como um todo, ele vem tendo um crescimento muito bacana. Ô Sérgio, qual que é a expectativa daqui para frente, né? O que a gente consegue, a partir do estudo, projetar em termos de importância tanto do gestor de RH quanto de outras áreas dentro do RH, quer dizer,
É possível que benefícios continuem em alta por bastante tempo ainda. Eu imagino que a galera de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, tem sido também bastante demandada hoje em dia. Quer dizer, o que a gente consegue pensar daqui para frente? Muito bom. Dani, o que eu vejo? Né? A gente vive um momento de pós-crise que ainda as coisas estão confusas. Né? A gente ainda vem se encaixando no pós-pandemia. Poxa, quanto tempo faz que a máscara foi liberada? Né? Quanto tempo faz que. Semanas. Exatamente. Né? Que tem ou um show, ou jogo de futebol, grandes eventos. Faz pouquíssimo tempo. Né? Eu falo lógico, com empresas todo dia. Tem empresas que continuam com o cuidado máximo de escritório e usando máscara dentro do escritório. Né? Então, esse movimento de pós-pandemia, ele vem terminando, graças a Deus, o momento de pandemia, ele vem terminando, graças a Deus as coisas já estão se ajustando, mas a nossa percepção é que esse ano ainda é um ano de muito entendimento. Perfeito. O que eu consigo, Dani, falar com muita tranquilidade, o profissional de RH, ele precisa conhecer do negócio. Né? Ele precisa se aprofundar no negócio. É um segmento que ele está e ele só vai conseguir influenciar pessoas se ele tiver muita profundidade com o business. Né? Se ele discutir de igual para igual com a área de marketing, com a área comercial, com a área de finanças, aí ele vai conseguir influenciar. E ele tem um dos pontos mais importantes. Né? Ele tem a ferramenta mais importante, que é conhecer de pessoas. Então, ele sabe como influenciar. Ele sabe como liderar, mesmo que de forma indireta, uma outra área. Né? Então eu vejo o caminho para RH nos próximos meses, próximos anos, tenho certeza, é fantástico, né? De muita conquista. Lógico, a gente fala de uma evolução muito grande em várias empresas, em vários segmentos, mas poxa, ainda tem muita oportunidade. Né? Então a gente ainda encontra muita resistência com a área de recursos humanos, às vezes preconceito com a área de recursos humanos, e nós profissionais de RH, nós somos responsáveis por fazer essa transformação e continuar fazendo essa transformação. Né? Tivemos 2 anos importantes, tivemos evolução, ganho de maturidade. Agora o desafio tá bom, vamos continuar com alto nível. Vamos continuar entregando, conhecendo de negócio, conhecendo as pessoas, cuidando, né, dos potenciais que a gente tem dentro da organização. Então eu acho que o futuro ele é brilhante para a área de RH. E Sérgio, complementando um pouco até a pergunta que o Dan fez lá atrás, do que se busca, né, no profissional de RH, às vezes tem a impressão que a gente fala muito, né, do que o RH busca nos profissionais. Então, assim, o que o RH busca de competências em lideranças, né, em diversos segmentos, né, habilidades e tudo mais. Mas pensando no recrutamento do próprio profissional de RH, né, o que se busca? Você falou um pouquinho pra gente, mas como que o profissional de RH deve se preparar daqui para frente, enfim, em relação a competências técnicas e não técnicas, né? Então, assim, de maneira geral, eu sei que, até como você falou da área de benefícios, tem algumas habilidades, competências mais específicas, né? Então, nessa área, um profissional mais analítico, mas de maneira geral, de dicas, enfim, como que o profissional que está tão valorizado pode seguir nessa toada? Gabi, é uma excelente, de novo, é uma excelente pergunta e colocação que você trouxe. É muito difícil ter essa resposta porque a gente não tem itens definidos Checklist, né? Sim. para a gente realmente falar com relação a, poxa, segue essa linha. Lógico, a gente tem algumas ideias, né? Flexibilidade é uma delas, aprendizado contínuo é outra, foco em resultado, conhecimento de negócio, mas, né, o que eu realmente acredito, né, Gabi e Dani, que a ideia aqui é a pessoa, o profissional se conhecer e ele trazer com muita profundidade, com muita maturidade, os pontos que ele tem de desenvolvimento. Muitas vezes, o profissional, numa entrevista, ele entra na entrevista com receio de falar os pontos que ele tem de desenvolvimento, mas aí não fica algo profundo, porque se eu sou um executivo ou um profissional de RH, né? Se eu sou um profissional de RH, eu sei avaliar as pessoas, mas eu não sei fazer uma autoavaliação de quais são os meus pontos, alguma coisa vai faltar nessa conversa. É muito importante que o profissional compartilhe, né,
tanto numa entrevista de emprego, ou até depois que ele entrar, né? A gente fala tanto de vulnerabilidade, mas compartilhe quais são os pontos que ele tem para se desenvolver, aonde que ele está trabalhando, né? Então eu vejo que trazer a cautela num ponto de desenvolvimento, o significado disso é muito forte, né? Eu sei que o meu time management, né, o gerenciamento do meu tempo não é bom. Ok, eu vou trabalhar com isso, eu já sei. Provavelmente, eu vou até ter uma atuação, pode ser, estou só exemplificando, uma atuação melhor com quem acha que tem, né, um gerenciamento de tempo muito bom, mas que não olha com muito cuidado com isso. Então, olhar com cuidado nos meus pontos de desenvolvimento, aqui já é, de verdade, 50%, 70% do caminho. Quando um candidato traz para mim com maturidade, tranquilidade, profissionalismo, me explicando o que ele vem aprendendo com o tema que ele precisa se desenvolver, olha, Dani e Gabi, eu vou ser muito sério para vocês, quase que eu viro a página desse ponto de desenvolvimento e vambora. Agora, quando a pessoa não me traz nada, aí eu fico preocupado, porque alguma coisa eu não consegui tirar de informação daquele profissional. Engraçado, uma amiga recentemente falou a mesma coisa. Ela fez uma entrevista, teve um gap numa questão, sentiu esse gap, obviamente o recrutador também. Depois dessa entrevista ela falou, olha, esse é um ponto que eu preciso desenvolver, mas eu vou procurar, tenho interesse, é fácil eu buscar esse desenvolvimento. Foi recrutada. Assim, Uau. Ela Exatamente. me contou assim, eu fiquei super envergonhada, ela não é de RH, mas enfim, eu acho que se aplica, né? Ela ficou super envergonhada, falou assim, olha, queria ter ido melhor, enfim, acho que eu fiquei devendo pra vocês. Ela falou assim, eu até pensei em recusar a vaga. Assim, dizer assim, eu acho que eu não tô apta o suficiente, pegue outra pessoa, assim, busque outra pessoa. Gabi, mas sabe qual é o lance aí? A clareza que ela tem sobre si vale mais, é mais importante do que a competência que ela precisa, desenvolver, olha só. Isso foi fundamental, e é exatamente, né, Sérgio, o que você tá falando, e quando ela me contou, eu falei, nossa, foi muito legal o que você fez, assim, o que você explicou pro RH e pra liderança, né, que depois teve entrevista com liderança, mas, assim, eles valorizaram muito isso. Não, é fantástico. E eu tenho um outro tema que eu acredito muito, né? Quando a gente tem muita profundidade do entrevistador e do candidato, a chance de dar errado depois que o processo finalizar é muito menor. Então, por um outro lado, se ela também não fosse contratada, perfeito. Porque também ninguém quer que ela sofra se ela entrar na empresa. Sim, então, se ela... Exatamente, tem que ter esse equilíbrio. Então, se ela mostrou o ponto dela e a empresa volta e fala, realmente você tem razão, ótimo. O que, lógico, a gente quer é que a gente seja contratado, é que a gente conquiste aquele emprego, mas mais importante do que conseguir o emprego, é conseguir o emprego correto, o emprego certo, né, que tenha fit com a gente. E essa clareza, né, às vezes esse gap que ela apresentou, ela achou muito maior do que o próprio recrutador, né? E o recrutador falou assim, não foi tão grande, e se ela desenvolver ainda mais, né, atende a gente. Então é isso, né? Os dois lados, né? Perfeito. Eu vou esperar o convite de vocês para fazer uma nova conversa aqui, 6 meses ou um ano. A gente fala dessa sua amiga, e aí você traz pra gente o retorno se ela tá feliz ou não. Com certeza ela estará feliz. Lógico, tem outras variáveis, mas eu tenho certeza que vai dar muito certo. Bacana. Sérgio, quero agradecer demais a sua participação, foi muito legal. Acho que você deu vários caminhos das pedras aí para os nossos ouvintes. Então, quero agradecer, foi um privilégio contar contigo aqui e desejo muito sucesso para você. Eu quero agradecer, Dani, o convite e estou completamente à disposição. Obrigado, Dani, obrigado, Gabi. Valeu, Gabi, brigadão também para você, viu? Obrigada, Dan, obrigada, Sérgio. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Foi com o Sérgio Margosian, ele é sócio da Page Group e quem me acompanhou na conversa foi a Gabi, a Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Aliás, quero aqui deixar para a gente finalizar os convites, um convite para você acessar o rhpravocê.com.br, é o nosso portal de conteúdo, lá você encontra conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa redação, pelos nossos colunistas,
pela área de collab, né? Quer dizer, tem muitos especialistas em RH portando conteúdos por lá, então fica à vontade, pode entrar, a casa é sua, rhpravocê.com.br. Eu espero mais uma vez que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente vai se ver na próxima semana, no próximo episódio. Agradeço imensamente pela audiência, uma ótima semana para você e até mais.